Bom, vamos lá, continuando com o Laplaciano. Eu vou colocar, vamos dizer, a questão seria, vamos dizer, da F dada, vamos dizer, F vou chamar de ρ. De RNR. Pensa essa ρ como uma densidade de cargas. E eu quero encontrar o de RNR Laplaciano Ju igual a ρ. Então, eu andei falando da ideia física, né? Que você tem cada vez que você põe uma carga num ponto, assim, você tem Q, X, e aí você tem um campo na verdade, o campo F, campo E, X, né, que é igual a alguma coisa vezes calculado em Y, isso é igual a 1 sobre Y menos X ao cubo, Y menos X ou X menos Y. Vou botar o X menos Y. E aqui você tem direito de botar alguma constante que pode vir da lei de Coulomb, pode ser uma carga, uma carga Q que você bota aqui, dá uma constante aqui, que pode ser positiva ou negativa. E esse bicho daqui vem de um potencial, né? Que é essencialmente 1 sobre x menos y. Então, isso aí, esse bicho aqui, se você pegar o gradiente em relação a y, aqui tanto faz, né? Porque x menos y, y menos x, vai dar a mesma coisa. Vamos pensar assim. Né? Isso daqui vai dar a derivada disso, dx, gradiente em y. Isso daqui vai dar, então, menos 1 sobre x menos y ao cubo, vezes o gradiente da norma. O gradiente da norma é 1 sobre a norma de x menos y, que aqui é quadrado, né? E aqui y menos x. Tá? O gradiente da norma é que nem o gradiente do módulo, a derivada do módulo. Norma de y é igual a y elevado a 1 meio. Então, pela regra da cadeia, né, gradiente norma de y vai ser, deriva isso, vai dar 1 meio
a menos meio. E aí, o gradiente dessa função aqui, tá? Tem a função que é isso elevado a 1 meio, então, isso aqui. O gradiente desse bicho daqui vai dar 2y. Então, corta esse 2 aqui e fica 1 sobre... Isso daqui é norma de y ao quadrado, raiz quadrada, então 1 sobre norma de y. E, aliás, esse é um caso interessante, porque o gradiente não está definido em zero. Então, é um campo que não está... Esse campo y sobre norma de y não está definido em zero, mas ele tem um potencial que está definido em zero. Então, claramente, se você pega esse campo aqui, integra, faz uma integral de linha sobre uma curva que chega em zero, a integral de linha daqui até aqui vai dar esse potencial. Tá? Estou integrando esse campo aqui. Vai dar esse potencial calculado aqui menos ele aqui. Mas se eu continuar até lá, esse potencial está tendendo para zero. Então, você pode vir até aqui. Então, é bem uma situação em que você tem um campo... Quando você olha um campo do ponto de vista da integral de linha, ele tem que associar números a curvas. Então, o fato dele não estar definido em um ponto não é relevante. Mesma coisa quando eu estou integrando uma função. Integrar de A até B aberto ou fechado é a mesma coisa. Se faltar um ponto no meio lá que eu não sei quanto a função vale, não tem problema. Então, aqui é uma situação assim. E mais, né? Se você integrar esse campo daqui sobre uma curva fechada, vai dar zero. Mesmo que essa curva passe pela origem. Porque tem um potencial. Então, mais interessante ainda, né? Esse campo aqui, se você calcular o rotacional dele, pela definição, sem derivada, você tem que fazer integral. Não, a nossa derivada é sempre... Né, nossa derivada é alguma coisa que você faz integral de ômega no bordo de C e divide por alguma coisa. Passa o limite. Se essa integral é sempre zero, acabou. Calculou aqui, dá zero, divide por alguma coisa, dá zero, passa o limite, dá zero. Então, um campo que tem integral nula sobre qualquer caminho fechado, ele tem rotacional nulo. Mesmo não estando definido naquele ponto. Bom, de qualquer maneira, temos esse cara daqui. Então, ele tem esse campo aqui como... esse aqui é gradiente y. E se você derivar mais uma vez, já fizeram esse exercício? Vou fazer o exercício, vamos dizer, assim que eu derivei o gradiente, né? Então, se você pegar, imagina que você tem assim o campo F, vou fazer o campo só 1 sobre norma de y ao cubo vezes y. Aqui é o mesmo campo, só deslocado. Né? Então, se você fizer a divergência de f, vamos ver, faz pela derivada aqui.
aqui o FI é igual a YI sobre norma de Y ao cubo. Então, você tem que fazer o derrom FI, derrom YI é igual a norma de Y à sexta, norma de Y ao cubo menos YI. Aí aqui você tem que botar 3, norma de Y ao quadrado. Aí você tem que fazer a derivada da norma em relação a Y, que vai ser YI. Tá? Porque o gradiente da norma, gradiente de norma de Y é igual a 1 sobre norma de YY. Então, aqui a derivada, a primeira coordenada é Y1, a segunda é Y2, aí IES é isso daqui. Então, isso daí vai dar norma de Y à sexta, aí você vai ter norma de Y ao cubo menos 3 YI ao quadrado. Né? 3Y, norma de Y. Um quadrado aqui. Quando você somar, vai dar... Porque isso aqui é do YI. Então, aqui, na verdade, você pode tirar aqui y ao quadrado, cancelar esse, ficar com a quinta aqui. Quando você somar, vai dar y1, y2, y3, vai dar 3 vezes isso aqui. Mais, menos 3 vezes a soma y ao quadrado, mais y2 ao quadrado, mais y3 ao quadrado, que é a norma de y ao quadrado. Então, dá zero. Então, esse bicho, esse campo aqui, consequentemente, esse aqui tem divergência nula. Vamos dizer, essa divergência, vamos dizer, em zero, não dá muito para encarar, né? Porque você vai ter esses bichos aqui assim. Né? Esse campo não está definido em zero. A conta que eu fiz foi para y diferente de zero. Então, a gente sabe isso. Então, a ideia, assim, pensando em termos de teoria do potencial, é que você bota uma carga aqui e ela te gera um potencial que só olhando para o sinal, né, a derivada disso daqui tem um sinal menos. Né? Se você derivar em relação a y, você tem um sinal menos. Aqui já tem o menos no y. Aqui, tipicamente, né, você pensa, vamos dizer, tem um 4π que você insere nessa história. Eu já fiz aqui, mas pensa só assim, basicamente. Né? Então, você botou uma carga aqui, associada a isso, você vai ter um campo que vai ser Q, uma constante K, que tem a ver com 4π, e no ponto Y, né? Ponto Y, você vai ter um AQ, y menos x ao cubo, x menos y. E esse potencial tem Laplaciano zero. Se você fizer... Então, se você pega
dessa função aqui, né? Vx de R3 menos x em R, que leva cada y em 1 sobre norma de x menos y, o Laplaciano de Vx é igual a zero, y igual a zero para todo y diferente de x. Conta que a gente fez. Mas e não esquecer, né, que esse potencial dá esse campo, e esse campo é o campo do ângulo sólido. Então a gente sabe também, né, que se você botar o x aqui, você botar a superfície aqui assim, se você fizer a integral sobre S do x de y ds, isso você não pode escrever igual a integral sobre essa região B aqui, simplesmente da divergência do x de y ds, porque isso daqui daria zero. Então, na verdade, o que você pode fazer é assim, você pode botar uma bolinha aqui, então uma S epsilon de x, aí você pode botar B menos, aqui você pode fazer a integral de S menos aqui não é distrair, não, é menos S epsilon de x. Então você cria a cadeia, digamos que você parametrizou a S, parametrizou a S epsilon. S epsilon é fácil, S não sei. Mas você tem a integral, então, na superfície que tem essa e essa daqui, essa positiva, essa aqui negativa. Agora sim, aqui no meio o seu campo tem divergência zero. Aí você pode dizer, não, eu vou fazer aqui em B menos a B epsilon de x, que é a bola, que é esse pedacinho aqui. Nessa região aqui, eu posso fazer isso, e isso daqui é igual a zero. Então você fica com a integral sobre S igual a integral sobre S epsilon do campo é x de y ds, e essa integral vai dar 4π, né? Dependendo aqui do sinal, o meu campo aqui é x menos y. Então aqui vai dar menos 4π. Por que vai dar menos 4π? Porque eu vou fazer esse campo aqui nessa superfície aqui, ó, a norma de y menos x é epsilon. Então isso daqui vai ser a integral sobre epsilon de 1 sobre epsilon ao cubo, que é a norma de y menos x aqui. Esse vetor x menos y, vou botar aqui meu x, y, aqui é o raio epsilon. Então aqui, ó, o x menos y, você é o unitário dele, n, que é igual a y menos x sobre epsilon, que é o raio daqui, né? Tá, esse cara aqui mede epsilon, então se eu dividir ele por epsilon, eu tenho um unitário normal aqui. Então o x menos y é epsilon n. Tá, eu escrevi, aqui tem um menos, né? Tá, porque eu estou fazendo x menos y. Então, se eu pensar unitário normal aqui, o x menos y é epsilon vezes esse cara daqui. E o ds, né, o meu ds é o normal unitário
vezes o ds escalar. Porque aqui eu estou numa esfera, eu sei lidar com a integral na esfera, ainda mais nesse caso aqui, ó, porque isso daqui vai dar 1, então isso daqui vai dar menos integral sobre S epsilon de 1 sobre epsilon. Bom, o epsilon eu posso botar para fora também, né? Menos 1 sobre epsilon 2, integral sobre S epsilon, de 1 ds, que é igual a 4π epsilon 2 sobre epsilon 2, que vai dar a área da... Então dá 4π. Não é nenhuma... Eu estou fazendo essa conta de novo, mas essa conta refaz a ideia de que se eu tiver aqui um pedaço de superfície assim, eu faço essa conta aqui assim. Né? E aí eu faço essa conta pensando, eu tenho essa superfície, tenho essa daqui, e eu faço o fluxo desse mesmo campo nessa região aqui assim. Eu projetei a superfície, fiquei com um tronco de cone aqui, né, porque eu tirei esse pedaço aqui, tronco de cone. Assim. Então, tem um cone gerado por esse negócio aqui. Acontece que o meu campo ele é tangente aqui. Então, a integral aqui do lado dá 0, e eu tenho a integral aqui menos a integral aqui, igual a integral da divergência aqui no meio. A divergência é 0. Então, essa integral aqui vai dar essa integral aqui, só que em vez de estar integrando na superfície toda, eu estou integrando na projeção de S aqui. Então, em vez de dar a área da superfície toda, aqui, na verdade, vamos dizer, em vez de dar a área da superfície toda, vai dar a área dessa daqui. Normalmente, a gente projeta na esfera unitária, porque aí o raio não fica atrapalhando. Mas, basicamente, é isso. Quer dizer, você vai ter aqui, nessa integral, a razão entre a área que você tem aqui e a área total da esfera, que é o chamado, vamos dizer, meio que você, vamos dizer, pensar. Foi como a gente pensou também o ângulo, né? Quando você projeta a curva no círculo unitário e mede esse tamanho aqui para ser o ângulo. A mesma coisa, está projetando a superfície. Então, essa ideia do... Essas ideias são meio assim, porque o Gauss teve essa ideia do ângulo sólido. Ele estudou bem esse campo aqui. O Green também. O Green lá do lado dele, o Gauss do lado dele. A fórmula, no fim, uma fórmula importante que eu vou tirar aqui, é a fórmula de Poisson. Poisson também tem que ler detalhadamente os trabalhos de cada um para saber o que cada um sabia, o que cada um pensou. Mas temos essas coisas aqui. Então, se você faz, na verdade, vamos dizer, se o seu campo aqui é esse daqui, né? Aliás, pensando assim no sinal, né? O gradiente desse cara é esse daqui, que vai me dar um sinal menos nessa história. Mas, quando eu penso em potencial, eu penso sempre que o cara que eu quero aqui tem que ser menos o gradiente do meu potencial, por causa da conservação da energia. Você escreve energia cinética mais energia potencial, quando você deriva, você quer que essa energia cinética mais potencial seja constante. Então, você tem
um ajuste de sinal lá, que o potencial, sempre você quer que o seu campo seja menos o gradiente do potencial. Então, razoável você botar um menos aqui, para ele ser menos o gradiente do potencial, né? E você ficar com essa... E esse K aqui, então, a ideia é botar, vamos dizer, aqui você bota um 4π no denominador, né? Vou botar menos isso daqui. Bota um 4π no denominador e a carga, né, sempre tem, na lei de Coulomb, coisa assim, tem 1 sobre 4π ε0, que é o ε0, você até explica fisicamente. O 4π é por causa dessa conta aqui. Então, nós sabemos isso. Então, a ideia, né, é que, bom, nessas circunstâncias, né, se você fizer a divergência desse campo aqui, 1 sobre, quer dizer, Q sobre 4π y menos x ao cubo y menos x, isso vai dar Q, vamos dizer, pensando não é que, né? Peraí, vou pensar assim. Divergência disso daqui, você vai pensar assim, você vai dizer, não é divergência, você vai fazer a integral sobre S desse campo aqui, ds, e aí isso vai dar quê? Porque a integral de fora deu igual à integral de dentro, e a integral de dentro, agora eu ajustei para ela dar quê? Então, é meio que pensar assim, ó, se eu tivesse uma distribuição de cargas ρ no espaço todo, essa daqui. Então, eu pego uma superfície e eu olho para cá, essa distribuição de cargas vai gerar um campo, né? Campo devido a ρ. O que vai ser? Vai ser o seguinte, quer dizer, em cada ponto aqui você tem cada pedacinho aqui você tem um volumezinho dV, e aí você tem uma carga ρ.x, ρ de x dV é a sua carguinha ali. Então, se você pensar um monte de carguinhas assim, né, você vai ter o somatório, vamos dizer assim, dos ρ de x dV com o y menos x, aqui você bota y menos x ao cubo, 4π,
E aí, se você integrar isso sobre S, vai ficar o somatório dos ρ de x dv. Porque para cada carga, entendeu? Você pensa, isso que eu fiz aqui com uma carga, eu faço com cada carguinha, a superfície está envolvendo isso tudo. Quem tiver do lado de fora, as cargas do lado de fora, onde isso daqui, só uma observação, se você tiver uma carga x1 aqui, dv aqui fora, o campo que ela produz aqui, a divergência desse campo é zero. Não tem singularidade aqui, a minha singularidade desse campo está aqui. Então aqui eu aplico o teorema da divergência simplesmente. O fluxo desse campo através dessa superfície fechada é zero. Ou se você quiser pensar gaussianamente, você projeta essa superfície aqui e dá uma superfície fechada sobre a esfera. Tem uma parte que está com a normal para dentro e outra parte com a normal para fora, as duas cobrindo a mesma área. Então também maneira de ter esse zero, né? Então você tem isso aqui. Pensando assim, fisicamente, né? Vamos dizer, se eu fizesse... isso aqui vamos dizer, ds, né? Esse somatório aqui, então, é meio que você dizer, olha, se eu fizer o campo que é dado por ρ, aqui é ρ de y, né? Porque aqui eu vou integrar, não, ρ de x, né? Ρ de x sobre 4π y menos x ao cubo, y menos x, verdade, peraí. Eu vou substituir, aqui eu estou fazendo a integral em S, a integral em S está aqui fora, né? Esse somatório aqui viraria uma integral volumétrica sobre B, que é a minha região aqui. Aí eu boto o dv aqui, ρ dv, e se eu fizer... Na verdade, olha, aqui eu não preciso fazer sobre B, eu posso fazer sobre Rn. Digamos que eu posso ter um problema aí, se a carga total no universo for infinita. Tá certo? Porque essa integral aqui é uma integral imprópria, que em cada x, quando o y chega perto do x, esse negócio aqui vai para o infinito. Mas... Oi. Oi, desculpa, R3. Estou fazendo R3. Aqui você está... Estou integrando em R3. Tá? Eu meio que dei conta, eu disse, olha, aqui não tem problema, eu posso... Essa integral é a aproximação disso, e se eu agora fizer a integral sobre S, fizer isso daqui, ds, né? Isso daqui tem que me dar a integral. Agora aqui, ó, eu estou deixando R3 porque eu estou pensando o campo todo, usando todas as cargas do universo. Só que na hora que eu faço a integral de superfície, só participam do lance, né, os que estão aqui dentro. Então isso aqui vira integral sobre B de ρ de x dv. Essa soma daqui é a soma das cargas que estão aqui dentro. Então, olha, eu estou dizendo assim, né? Isso aqui, na verdade, é o bordo de B. Eu estou dizendo que para toda a região B, se eu pegar uma bolinha aqui,
Eu faço o fluxo através do bordo e dá a integral disso em B. O que significa que se eu dividir pelo volume de B dos dois lados, se essa ρ for contínua, isso vai dar o valor de ρ. Se eu fizer o limite quando B tende a x dessa integral sobre o bordo de B, da integral sobre R3 de ρ de x sobre 4π y menos x ao cubo y menos x dv ds, né? Esse limite aqui sobre o volume de B, se ρ for contínua, esse limite aqui vai ser ρ de x. Por quê? Porque isto daqui é igual a isso. Se ρ é uma função contínua, estou integrando ela num pedacinho pequenininho, todo mundo do pedacinho, o pedacinho pequenininho contendo x, ou pertinho de x. Então, todo mundo que está naquele pedacinho, o ρ dele é essencialmente ρ de x. Quando eu divido pelo volume... Então, é como se fosse ρ de x vezes esse volume pequenininho dividido por ρ de x, dá ρ de x. Isso é o teorema fundamental do cálculo, o segundo, ou o primeiro, naquele que diz que toda função contínua tem derivada. Porque, quando você está certo, a figura é essa, né? Tem a função contínua aqui, aí você faz a área até aqui, aqui é x mais h, que é uma f, aí você faz fzão de x igual a integral de a até x de f pequeno, o a está lá longe, então você faz f de x mais h, essa área aqui, menos f de x, essa área aqui, fica essa areazinha aqui, você está dividindo por h, se a função é contínua, essa divisão dá acima do mínimo e abaixo do máximo de f aqui. Se é contínuo, os dois tendem para f de x. Legal? Uma das coisas que você tem que ter sobrado na sua cabeça do curso de cálculo 1 é essa figurinha aqui, essa demonstraçãozinha aqui. Então, aqui é a mesma coisa. Eu estou integrando uma coisa em B. Então, essa integral em B é maior que o menor valor de ρ, o ínfimo de ρ, vezes o volume de B, e menor que o supremo de ρ, vezes o volume de B. Se a ρ é contínua, esses dois caras tendem a ρ de x quando a minha bolinha está chegando em x. Então, esse limite aqui, quando eu faço esse cara daqui, eu simplesmente estou dividindo esse pela medida de B, estou dividindo esse pela medida de B, e isso aqui dá ρ de x. Então, isso aqui já é uma aula super teórica no curso de física. Eu fiz estou fazendo a física do... Vamos dizer, Não, mas existem funções contínuas que não têm derivada, mas toda função contínua tem primitiva. Aqui, a f que eu estou integrando é que é contínua. Tá? Então, aqui é a mesma ideia. Então, o meu chute... Vamos dizer, então, na aula de física, eu constatei que eu tenho uma solução. U de x igual a integral em Rn de ρ de x sobre 4π x menos y
R3 aqui. Esse daqui já é o gradiente, já é menos o gradiente desse cara daqui. Se eu fizer, eu usei nessa conta o gradiente dele. Então, esse cara daqui vai ter como gradiente o campo que eu fiz aqui, e esse campo tem como divergência o ρ. Então, esse é o cara que eu coloco aqui. Tem problemas nessa definição aqui, que é o seguinte: primeiro problema, isso aqui é uma integral imprópria. Em zero, vamos dizer, suponha que a minha ρ é contínua. Na verdade, assim, eu não tem muito motivo para pensar que a carga do universo se distribui continuamente. Né? Talvez esteja agrupada aí. Ou pela massa também, porque isso aqui também serviria para o campo gravitacional. Mas, minimamente, supõe que a densidade de carga, a densidade de massa, é limitada. Tá? Em qualquer região. Então, a densidade infinita. Então, supor assim, ρ limitada. Agora tem um problema lá no infinito. Porque isso aqui, se esse negócio está limitado, isso aqui perto de... quando eu vou integrar com y perto de x, né, isso aqui, vou botar dy aqui para ficar claro. Né? Aqui é ρ de y, na verdade. Né? Então, o x, eu estou com o ponto x parado, tem a distribuição de carga, eu quero saber qual é o potencial em x. Então, estou integrando isso daqui em todos os pontos y do universo para dizer qual é o potencial em x. Então, quando o y está perto de x, não tem problema, porque isso daqui é 1 sobre r e eu estou em R3. Lembra disso? Quer dizer, a integral de 1 sobre r dv, não em R3 todo, mas numa região limitada de R3, você bota coordenadas polares, isso fica em 1 sobre r, quer dizer, 1 sobre norma de y dy. Você bota coordenadas polares, você tem esfera, aí aqui você tem 0. Digamos que esse B está dentro de uma bola de raio R. Então, eu só preciso integrar, define a função como sendo 0 fora da bola, integrar assim, né? Ou ele é uma bola de raio R. Isso daqui vai ser agora 1 sobre R. Agora, aqui você tem o jacobiano das coordenadas esféricas aqui, dá R2 du, onde du é o elemento da superfície. Então, aqui você vai integrar, aliás, aqui, dr, du, você vai fazer essa integral aqui, e esse R2 está ganhando desse R, de maneira que você não tem problemas em zero. Então, é o que está acontecendo aqui. Essa integral não tem problema em zero. Mas lá no infinito, 1 sobre R é grande. Vamos dizer... 1 sobre R, quer dizer, 1 sobre R pode ser grande, né? Porque, vamos dizer,
você tem esse ρ. Aqui está certo, 1 sobre R. Como se 1 sobre R fosse... Assim, é isso, né? Porque 1 sobre R aqui você faz isso e aí no infinito o R é grande. Perto de zero o R vai para zero, essa integral não tem problema, mas lá no infinito é grande. Então, você tem que ter alguma coisa sobre ρ lá no infinito para garantir que essa integral vai convergir. Uma das coisas simples de você fazer aqui seria dizer o seguinte, olha, lá no infinito, essa coisa, esse 1 sobre 4π x menos y, é pequeno. O tamanho dele é pequeno, menor que 1. É para y grande. Se essa ρ for integrável, eu estou multiplicando uma coisa integrável por uma coisa pequena lá no infinito. Então não tem problema. Então uma possibilidade de você botar uma hipótese aqui seria ρ integrável em R3. O que significaria você dizer... Integrável significa que tem uma integral finita. Se você somar toda a carga do universo, dá alguma coisa finita. É uma hipótese discutível, porém simples. Se não, você poderia botar um ρ de y caindo mais, né? Esse 1 sobre R que está competindo com esse R2, se você botar alguma coisa ρ que ainda tem um caimento que ajude esse cara daqui, quer dizer, ρ tende a zero lá no infinito, e ajude esse cara daqui a brigar com esse, de maneira que a integral seja finita também. Então você pode botar dizer, não, o caimento lá no infinito é proporcional a tanto. O que vai fazer sentido aí fisicamente depende um pouco em que você acredita. Não, das hipóteses físicas, dos experimentos que você tem para corroborar isso. Mas, aqui, por exemplo, a gente poderia botar uma coisa assim e dizer, bom, agora isso aqui está definido. E eu teria que fazer meio que, vamos dizer, do ponto de vista da matemática, eu vou dar um argumento, vai ser razoavelmente rigoroso, né? Mas é o seguinte, eu posso derivar aqui dentro uma vez, porque, vamos dizer, dá um trabalho provar que você pode derivar dentro do sinal do integral quando é uma integral imprópria. Você tem que... Eu até fiz isso no livro, um exercício resolvido, essa conta de derivar esse negócio. Mas a ideia seria isso, né? Quer dizer, você vai fazer gradiente de U em X, então você deriva aqui dentro. Então ficaria integral sobre R3. Aqui você tem ρ de Y, 4π, e a derivada disso, o gradiente disso em relação a x, vai dar x menos y ao cubo, x menos y dy aqui. Repara que isso aqui ainda funciona. Por quê? Porque aqui, isso daqui, moralmente, esse aqui é da ordem de R. Se eu botar o meu zero no x, aqui está o y, esse daqui é o R. Então eu tenho aqui, ó, R ao cubo, e aqui eu tenho R. Então eu tenho 1 sobre R ao quadrado. Quando eu boto as coordenadas esféricas, eu tenho um R ao quadrado
que aparece, que cancela e funciona. Então, isso aqui ainda está tudo bem. É integrável perto de zero. E lá no infinito melhorou, né? Porque esse negócio ficou menor ainda. Então, essa derivada eu posso fazer. Eu não posso derivar de novo dentro do sinal de integral. Porque se eu derivasse de novo, né, o que ia acontecer aqui dentro? Se eu derivasse isso de novo, eu ia ter, basicamente, né, aqui eu tenho 1 sobre R2, eu teria alguma coisa da ordem de 1 sobre R3. E esse eu não posso mais não posso mais garantir a minha integrabilidade do bicho aí. Isso, vamos dizer, como um físico pensaria. Se tá, vamos dizer, a conta está dando certo, eu faço. Né? Às vezes não, às vezes eles vão além, às vezes dá uma coisa que não faz sentido e eles encontram uma explicação. Vi um vídeo fantástico lá da soma, uma soma que é menos infinita e dá um número. Eles acham um jeito de dar um número lá. Então aqui, se você está, vamos dizer, tentando garantir a convergência desse negócio, já tem um probleminha. Mas o problema é o seguinte, o que a gente quer é a divergência desse campo. Então, se eu olhar em termos da divergência, o que eu tenho que fazer na verdade, eu teria que fazer uma C de B em R3 e fazer a integral sobre o bordo de C desse gradiente de U de X e dividir pela medida de B. Tá? E aí isso deveria dar a divergência desse cara, quer dizer, o Laplaciano de U. Aqui, quando x tende para um certo x0, quando B tende para um certo x0, quer dizer, aqui eu teria o ponto x0, aí eu estou fazendo o campo, né, esse C parametrizaria alguma bolinha aqui, eu integro no bordo de C, divido pela medida da bolinha, e isso teria que me dar a divergência desse cara, que seria o Laplaciano de 1 em x0, vezes o jacobiano de C em... Vamos dizer, aqui teria assim, né? Na verdade, o B tende para um T0, aqui está o T0, e o C leva o T0 em x0. Então, como eu não estou dividindo pelo volume da bolinha, eu estou dividindo por esse volume aqui, aí tem esse jacobiano aqui em T0. Essa é a minha definição. Assim. Mas, moralmente, o que eu tenho que fazer é fazer essa integral dividir pelo volume dessa bolinha. Eu vou fazer essa versão simplificada para ver que... Vamos dizer, eu pego a bolinha aqui, a minha bolinha é uma bolinha, tem um bordo aqui, integral sobre o bordo de B. E bordo de B é uma S, né? Então, isso daqui vai ser a integral sobre bordo de B dessa integral em R3 de ρ de Y sobre 4π
x menos y ao cubo x menos y vai dar um sinal trocado, né? É porque esse daqui esse daqui deu menos. Bom, não importa. Vou me preocupar com isso agora. Tá, isso aqui, dy, e agora aqui eu tenho dsx, quer dizer, o x aqui representa, o x0 está parado, o x está aqui. E para cada x, o campo que eu tenho aqui, né, o meu campo elétrico, vamos dizer, em x, é obtido por meio dessa integral aqui. Em que aqui o x está parado e eu integro em y. Tá? Então, ó, eu tenho um ponto x0 parado aqui. Aí eu estou integrando sobre essa superfície. Cada ponto da superfície é um x aqui. E o campo em x é essa integral aqui em y, onde y percorre o universo inteiro. Aí eu, aqui, matematicamente não é delicado. Eu posso trocar a ordem das integrais. Na física, claro, eu sempre posso trocar a ordem das integrais. Mas aqui, porque se eu pegar a integral do módulo desse negócio aqui, basicamente tem um teorema que não é tão simples assim na integral de Riemann, mas na integral de Lebesgue é tranquilo, é um teorema forte. É que quando você tem uma integral dupla, se você pegar o módulo, a norma do que você está integrando, aqui em cada tem 3 coordenadas, cada coordenada, o módulo que você está integrando, e vamos dizer, se a função for mensurável, significa uma função mensurável é como e na integral de Riemann, uma função que conjunto dos pontos de descontinuidade de medida nula. Você sabe que a integral de Riemann, se você pegar uma função e o conjunto dos pontos de descontinuidade for de medida nula, você sabe que moralmente ela é integrável. A única coisa que pode acontecer é da integral da infinita, ou pior, tem uma parte positiva que dá integral infinita, uma parte negativa que dá integral menos infinito, e aí a soma não faz sentido, a menos que você bote uma direção e tal. Então, na integral de Lebesgue chama-se mensurável, uma função que você poderia integrar, tá? A menos dessa coisa. Então, na verdade, a função mensurável, se você pegar o módulo dela e a integral definita, então significa que você não tem problemas com a parte positiva e a parte negativa. Se a parte positiva ou a negativa dessa integral infinita, então o módulo já daria integral infinita. Então, aqui você tem uma coisa que, se você pegar o módulo, você tem aqui o R sobre R2, você tem esse negócio todo aqui, isso aqui dá tudo bem. Então, significa que aqui você pode trocar a ordem. Então, você troca a ordem. Então, isso aqui é integral sobre R3, integral sobre o bordo de B, e agora, bota aqui, ρ de y sobre 4π, x menos y ao cubo, x menos y, dsx, dy. Bom, a primeira coisa que você faz é dizer, ó, 4π vem aqui para fora. Tira esse cara daqui. E esse ρ de y, a integral agora aqui é em x, então o ρ de y vem para cá. E aqui vira 1. Isso daqui, ó, é uma integral de superfície com o meu x
meu x está aqui, o x0 está aqui e o y está aqui fora. Mas para os x que estão aqui, para cada y que eu peguei, porque agora eu estou fixando o y e integrando em x. Para cada y que eu pego, isso daqui é aquele campo que dá o ângulo sólido se eu botar o centro em y. Então, eu olho aqui para o y, bom, se ele está aqui fora, dá 0. Se ele está aqui dentro, eu estou calculando o ângulo sólido a menos do sinal. Então, isso daqui vai dar 4π, quer dizer, essa integral aqui é igual a 4π, aliás, menos 4π, né? Se y pertence a B, quer dizer, se ele está aqui dentro. E aí eu estou x menos y e 0 se y não pertence a B. E, bom, tem os caras que estão aqui no bordo, mas tem o seguinte, o bordo é de medida nula. Então, não importa o que vai dar para os y que estão aqui, não vai fazer diferença. Pode dar 2π, menos 2π, se tiver um bico, talvez, coisa diferente. Mas, então é isso. Então, essa integral aqui, na verdade, ó, ficou menos 1, menos, né, por conta desse sinal, a integral sobre B de ρ de y dy. Eu ainda não dividi pela medida de B. Mas se ρ for contínuo, eu divido pela medida de B e dá ρ de y. Foi? Menos ρ de y. Hã? Não, é porque o teorema é assim, se a função é mensurável, então não tem que me preocupar. Se ela não for mensurável, não está inscrita no campeonato, nem entra, perde os pontos. Tá? Então, ela é mensurável. Então, se ela é mensurável, é que ela moralmente tem uma medida que poderia ser infinita. Né? É como se você pensar assim, ó, você tem aqui a reta real, para pensar. Aí você tem uma função assim. Então, se ela é mensurável, essa área daqui, essa área existe. Só que ela pode ser infinita. Não seria problema se não fosse o fato de que a parte de cá é mais infinito, a parte de cá é menos infinito, e aí pode ser, e aí eu posso não ter como somar. Até porque quando você faz a integral já em R2, R3 e tal, não tem quando você está em R, você soma, você faz a integral de 0 a m e faz m tender a infinito. Faz de menos m a 0. Vamos ver, você faz de menos a 0, de 0 a b, ou de a a 0, a negativo, aí faz a tender para menos infinito, b tender para mais infinito, e tudo bem. Em dimensão maior que 1, você tem muitas maneiras diferentes de somar. Inclusive, quando você faz a integral iterada, você está somando assim, você está somando assim primeiro, e depois. É como uma série dupla. Se você tem uma série dupla, você pode somar de um jeito, quer dizer, somar primeiro em m, depois em n, e dar um resultado, e somar primeiro em n, depois em m, e dar outro resultado. Mas se a série for absolutamente convergente, aí não tem problema, você pode somar como você quiser. Então, é meio que isso, entendeu? Você tem aqui, se a integral do módulo, né, a série dupla é isso, você pega, em vez de você pegar os AMN, você pega o módulo dos AMN, aí soma de alguma maneira. Deu finito, pode somar como você quiser, vai dar sempre a mesma coisa. Então, aqui é isso. Você pegou o módulo, aí você somou primeiro em y,
depois em x. Deu finito? Então agora você pode relaxar e fazer como você quiser. Então, moral da história, a minha divergência, essa aqui deu menos ρ. Na verdade, eu tinha que ter posto aqui menos isso aqui. Realmente, no figurino tem um menos. Né? Fórmula que eu sei de cor de Rn tem um menos. Você pega esse cara daqui, faz o gradiente, faz a divergência do gradiente e dá ρ. Se ρ for contínuo. Isso, por exemplo, não se você exigir que esse negócio seja de classe C2, eu nunca tive o saco de examinar na lupa, mas com certeza você não consegue garantir que botando apenas uma ρ contínua, essa U que você vai ter vai ser de classe C2, e aí o laplaciano vai dar ρ. Então, exige-se que essa ρ seja um pouquinho mais que contínua, C0 alfa, que seja Höderiana de ordem alfa. É alguma coisa, na minha visão, alguma coisa que é o que falta para você, vamos dizer, garantir, matar o cara do denominador aqui, um expoentezinho a mais. Né? Mas é isso. Então, em princípio, se você dá uma ρ de Rn em R, você tem como conseguir uma função cujo laplaciano é ρ. Então, aí, eventualmente, você quer um pouco... Porque existem infinitas funções com o mesmo laplaciano. Por exemplo, as funções constantes têm laplaciano zero. Então, você tem uma função U, cujo laplaciano é ρ. Se eu somar 3, o laplaciano vai continuar sendo ρ. Mas isso seria pouco. Mas acontece que, se eu estou em R3, né, se eu pegar x2 mais y2 menos 2z2, isso também tem laplaciano zero, em todos os pontos. Dá duas derivadas em x dá 2, duas em y dá 2, duas em z dá 4, 2 mais 2 menos 4, 0. Então, é fácil você conseguir uma infinidade de funções harmônicas que você poderia somar com essa U e ter o mesmo ρ como laplaciano. Se você pensa no caso lá vamos dizer, da siderúrgica, né? Você saiu com uma pelota de ferro, né? e jogou lá botou na temperatura ambiente, por exemplo. Assim. Então, quando você tivesse um negócio aqui, que começou com uma temperatura inicial aqui, e tem uma temperatura no bordo, aspas, fixa, tá? Que não precisa ser a mesma em todos os pontos do bordo. Mas você tem uma... Então, a longo prazo, você tem aqui du dt igual a k laplaciano de u. A longo prazo, você espera que esse negócio evolua para um equilíbrio, onde significa que isso aqui vai ser zero. A temperatura não varia mais. Então, o laplaciano seria zero. Então, isso coloca o problema assim, de laplaciano de u igual a zero, aqui dentro, em B, e u igual a um certo f no bordo de B. Se a gente... Esse problema é mais... a gente mostrou que a gente pode, com método variacional e tal, garantir a existência de solução disso, com algumas condições e tal, mas seria um pouco o complementar disso, né? Se eu quiser laplaciano de u igual a ρ e quiser, vamos dizer assim, eu tenho
eu tenho a minha ρ dada, eu botei Rn, né? Dada numa região B. Aí eu faço essa mesma coisa aqui, onde eu entendo que ρ de y igual a zero se y não pertence a B. Pronto. É a mesma coisa pela conta que eu fiz quando y estiver dentro de B, interior de B, e a ρ for contínua, vai dar, o laplaciano vai dar ρ. Porque essa função que vale ρ aqui, vale zero no resto, ela é integrável e lá no infinito ela é ótima, é zero. Então não vai dar problema nenhum. Então eu posso usar essa fórmula aqui. Só que agora isso vai me dar uma ρ que ρ no bordo de B, sei lá, foi o que saiu aqui. Vai dar um certo valor lá no bordo de B. Eu posso até dizer, deu tanto no bordo de B. Mas eu poderia, se eu souber resolver esse problema, então eu pego o valor, digamos que ρ de x igual a uma certa f de x no bordo. Deu alguma coisa assim. Eu pego essa f, jogo aqui, calculo uma v, e aí faço a minha u menos essa v. Aí o laplaciano dessa é zero, somando com o laplaciano da outra dá igual a ρ, e zero no bordo. Se eu, se eu não quiser, em vez de eu querer zero, se eu quiser g, eu faço isso daqui, né? Aí quando eu fizer aquela menos essa, o f cancela o f de lá, fica o g. Então, saber resolver esse problema aqui também é interessante. Mas nesse caso aqui, no caso desse problema, que entra o Apolônio, entra a coisa genial do Poisson, do Green e tal. Não sei. O Green é posterior ao Poisson, mas ele trabalhou independentemente e eu acho que ele teve a ideia mais abrangente. Eu não tenho esperança de ter fórmulas explícitas assim. Mas imagina que o meu B é uma bola de raio R centro na origem. Centro na origem é só para facilitar as coisas. Então, aí é que entra a ideia da carga virtual. Porque eu fiz essa U integrando potenciais. Eu peguei o ponto X, e aí para cada ponto Y eu botei o potencial devido a Y e somei. Eu explorei o fato de que se eu botar aqui, quer dizer, se eu fizer aqui 1 sobre x menos y, 1 sobre 4π x menos y vezes q, eu tenho um certo potencial aqui, assim. Mas eu não me preocupei com o que ia acontecer aqui no bordo. Então, a ideia, né, do Green, Poisson, sei lá, é dizer assim, olha, nesse caso eu consigo
acrescentar a isso daqui alguma coisa que vai me zerar a minha função aqui. Que é fazer o quê? Para cada x, eu tenho esse negócio, aí eu boto uma carga, tem aqui a carga aqui em x, eu pego o ponto x barra e aqui eu boto uma outra carga da seguinte maneira. Posição do Green, do Poisson, certamente eles sabiam o círculo de Apolônio. Eu não sei quem teve essa ideia, acredito que o Green. Né? Eu penso assim, olha, se eu boto uma carga aqui, ela me gera um potencial que me dá um certo valor aqui, que é proporcional a essa distância aqui. Só que eu sei que dados dois pontos A e B e uma razão K, eu pego os pontos P, tais que PA igual a K, PB, e isso me dá no plano um círculo, no espaço uma esfera. O círculo não está de centro em A, né? Centro num ponto diferente. Então, a ideia aqui é o seguinte, eu tenho o ponto A aqui, eu tenho o círculo, a esfera. Então, eu acho o ponto B e o K. De maneira que eu, vou dizer assim, dados x diferente de zero. Tá? Porque se eu pegar esse ponto A, ele nunca está no centro do círculo. Se ele estiver no centro do círculo, ele está no centro do círculo quando a razão é zero. Ou infinito. Tá? Você pode botar o ponto A aqui, fazer o B tender para infinito. Então, PA dividido por PB vai tender a zero. Então, se você tiver o ponto A aqui, você pode dizer, tem um círculo de centro A. Então, o A nunca está no... Então, vou pegar o X diferente de zero, né? BR, né? BR de zero. Existem X barra e K, K entre 0 e 1, tais que Px, quer dizer, y menos x igual a K, y menos x barra, para todo y pertencente à superfície da esfera. Então, trata-se de... É uma conta... A demonstração de que esse negócio aqui é um círculo, né, é baseada no teorema dos pés das bissetrizes. Que você... Quando você tem um... Se você tem um triângulo aqui assim, né, isso aqui é bissetriz, então corta aqui num ponto, que é o pé da bissetriz, aqui você tem A, aqui você tem B, e aí A e B são esses caras aqui. E aqui você tem, vou botar aqui alfa, beta. Aqui você tem o lado B, aqui você tem o lado A. Né? Então você tem que alfa está para B, assim como beta está para A. Ou alfa sobre beta, beta sobre alfa.
é igual a A sobre B. Esse teorema? E esse teorema ainda vale também. Você tem aqui uma outra. Deixa eu, mais ou menos. Eu acho que a ideia da demonstração é você pega aqui uma paralela a esse cara daqui, que são paralelas, né? E aí você tem dois triângulos semelhantes aqui, ó. Esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui. Esse ângulo daqui é igual a esse daqui. Ocorre que esse ângulo aqui também é igual a esse daqui. Então, esse tamanho daqui é igual a triângulo isósceles desse aqui. E aí você tem A está para beta, assim como B está para alfa. E tem a outra, vamos dizer, tem o outro. Aqui você tira uma bissetriz aqui. E aqui você tira outra bissetriz aqui e acha um outro ponto aqui. Vamos dizer, aqui você tem o ponto V1 e aqui você tem o ponto V2. E aqui também, se você pegar essa distância, V2A dividido por V2B, isso dá razão entre esse e esse, dá razão entre esse e esse também. Então você tem uma maneira, esses dois pontos são fáceis de achar. Vamos dizer, dizendo, então tem uma razão, que é essa daqui. Então, se esse triângulo ficou, vamos dizer, você tem um K, agora imagina, agora observa o seguinte, ó, esse ângulo daqui é metade do de cá. Esse daqui é a metade do de cá, sendo que esse ângulo mais esse daqui dá 180 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Não parecer, mas tem um ângulo reto. Então, se você tem um ângulo reto aqui, você tem um círculo aqui. Você pode traçar, tá? Tem um ângulo reto aqui. Assim, então, aqui no meio tem um C. E aqui, isso aqui é um semicírculo. Tá, você pode fazer do outro lado também, né? E qualquer ponto que você pegar aqui, juntar aqui e aqui, os pés das os pés das bissetrizes vão dar Bom, eu me perdi aqui na minha história. Na verdade, se você pegar esse ponto aqui, pegar o triângulo aqui e o triângulo aqui, né, os pés das bissetrizes vão cair no mesmo... Porque esse triângulo está fixo. Quer dizer, está fixo. Não está fixo, mas a distância... A minha hipótese é que a razão entre essa distância e essa daqui é constante. Então, eu estou procurando o lugar geométrico. Tá? Se o cara tem razão entre essa distância e essa daqui igual a K, então o mesmo raciocínio vale e ele vai estar nesse círculo aqui. Então, é demonstração geométrica de que
essa, ter aqui PA igual a K PB, significa que se isso vale, então, se você pegar o pé, traçar a bissetriz, se pegar um ponto qualquer que vale isso, traz a bissetriz até aqui, essa razão entre essas distâncias é a mesma que a razão entre esses lados. Então, se você está com esses pontos fixos, você determinou esse ponto, ele é o pé de todas as bissetrizes. Mesma coisa, determinou outro ponto, ele também é o pé das bissetrizes externas. Então, quando você andar sobre esse círculo e fizer essa coisa, você vai sempre achar os mesmos pés das bissetrizes. Vai dar a mesma razão. Dá para fazer também geometria analítica. Então, digamos, o Green, o Poisson, os caras sabiam isso. Eles eram matemáticos do começo do século XIX. Eles sabiam isso. Então, o cara olhou e disse, bom, então eu consigo exatamente fazer isso. Quer dizer, eu consigo, dou o círculo aqui, de centro na origem. Tem aqui o ponto X, eu determino aqui o X barra. Esse X barra só pode depender do R e da norma de X. Ele vai estar alinhado com X. Então, você tem aqui esses dois pontos. Claro, tem uma razão a determinar. Né? Então, a ideia é o quê? Esse círculo é o círculo de Apolônio. Então, esse ponto aqui, V1, e esse ponto V2, eu não sei quem é o K, mas eu sei que V1 menos X em norma é igual a K V1 menos X barra. E que V2 menos X em norma é igual a K V2 menos X barra. Quer dizer, essa distância, esse ponto está no meu círculo. Então, isso daqui dividido por isso é K, e isso daqui dividido por isso é K. Sendo que eu só tenho que determinar, eu tenho que determinar o K e a norma do X barra. Né? Quer dizer, eu tenho que dizer, ó, X barra é igual a alguma coisa vezes X, a maior que zero. Então, V1 menos X, isso daqui é R menos norma de X. Igual a K, isso daqui vai ser V1 menos X barra vai ser A norma de X menos R. E aqui eu tenho V2 menos X vai ser R mais norma de X igual a K. V2 menos X barra vai ser R mais A norma de X. Aí eu faço essa conta e determino o X barra. Para cada X, é meio que isso. Eu tenho uma carga aqui. A carga aqui seria o meu ρ dV aqui. Mas esquece. Tem uma carga aqui, aí eu boto aqui uma carga Q barra que vai... Eu vou precisar... Digamos que eu tenho já... Achei o X barra e achei o K. Então eu tenho Q sobre Y menos X. E agora eu quero compensar isso
mais alguma coisa vezes y menos x barra. Como y está aqui, né, esse cara daqui é igual a 1 sobre k y menos x. Estou pegando o x aqui, o x barra aqui, pego um y aqui, 1 sobre k, y menos x. Então, eu vou fazer Q sobre y menos x igual a k vezes alguma coisa que eu tenho que botar aqui, y menos x. Então, esse alguma coisa que está aqui é menos, igual a menos isso. Vou botar aqui igual a menos k. Então, isso daqui vai ser que eu tenho que k menos k, isso daqui, é igual a Q. Então, esse cara aqui é menos Q sobre K. Eita, certo. Tá? Então, aqui eu vou botar mais menos Q sobre K e vai dar certo. Não vou fazer, não vou calcular, mas eu estou... Esse x barra aqui, ele está determinado agora, ele é um múltiplo de x, um número que eu sei, depende de x da norma de x e do R. E aí eu vou criar uma nova... Em vez de eu trabalhar... Em vez de eu trabalhar com simplesmente 1 sobre 4π bom, isso eu vou multiplicar por ρ, né? 1 sobre 4π y menos x, eu vou botar agora mais menos 1 sobre k, 1 sobre 4π, k, y menos esse x barra aqui. E vou trabalhar com isso. Eu vou pegar, vamos dizer assim, eu vou chamar isso aqui de função g. Esse g é de Green, função de Green. Então, certamente essa construção é dele. Não, vai ser 1 sobre 4π, 1 sobre y menos x, menos 1 sobre k, y menos x barra. Eu até anotei esse negócio, porque essa conta aí... tem uma coisa nessa função que é meio surpreendente, vamos dizer assim. Se eu olhar para isso e fizer o laplaciano dessa g em xy, laplaciano em relação a y, eu olho ela como função de y. Ela não está definida nem em x, nem em x barra. O x barra não é problema para mim, porque eu vou integrar na bola e o x barra está fora. Mas, de qualquer maneira, esse laplaciano daqui, ele vai dar zero, porque esse daqui dá zero e esse daqui dá zero. Então, o laplaciano y é igual a zero. O g de xy é igual a zero para todo y
pertencente a SR, porque eu construí assim. Tá? Eu fiz a minha construção de maneira que esse negócio desse zero. E tem uma coisa que não é evidente aqui, que é que G de XY é igual a G de YX. Vou pegar um papel que eu anotei a conta. Porque essa G que eu coloquei aqui, né, ela está dependendo de eu explicitar quem é o K e quem é o X barra. Porque na minha história, eu tenho aqui a esfera, está aqui o ponto X, o X barra está aqui, ele depende de X e do R. Depende da norma de X e da norma de R. Então, esse G de XY, esse cara daqui, na hora que você abre e faz as contas, ele dá 1 sobre... Apagar essa bolota aqui. Vai ficar com espaço que eu não sei se vai dar. Ele dá 1 sobre 4π. Bom, 1 sobre 4π está na cara. Aí você abre essa história aqui, isso dá R sobre norma de x ao quadrado, norma de y ao quadrado, menos 2R2, produto escalar de x por y, tudo isso elevado a 1/2, menos 1 sobre norma de x menos y. Dá isso aqui. Agora, isso aqui, você pode trocar y por x e dá a mesma coisa. Então, isso aqui também acontece. Significa que se você fizer o Laplaciano em x, também dá zero. Outras coisas. E aí você joga... Eu fiz meio você joga esse bicho na integral. Você vai fazer a seguinte coisa: você pega a integral sobre a bola de raio R de G de XY, na verdade, do Laplaciano de G em XY. Só que você não pode fazer porque o X barra não tem... Vamos botar aqui dy. O X barra não tem problema, ele está lá fora, mas o X está. Então você vai ter que fazer aquela mesma história, né? Aqui você vai ter que fazer BR menos a bola de raio epsilon e centro X. Aí aqui dentro desse pedaço, o Laplaciano de G é zero. E isso daqui, né, é a integral da divergência do gradiente aí você vai transformar essa integral numa integral de superfície no bordo. Então você vai ter uma integral em S epsilon e uma integral na bola de raio R. Na verdade, aqui você não vai fazer isso aqui. Você vai fazer, na verdade, você vai fazer isso aqui, né? G de y vezes ρ de y. Você vai fazer a mesma coisa, né? Isso aqui é o potencial devido a cada y. Você vai integrar esse bicho. A ideia, vamos dizer, basicamente assim, para não perder
Você tem uma integral que você vai fazer a integral aqui, porque aqui dentro o laplaciano é zero. Aqui vai ficar o termo de borda e aqui um termo de borda. A ideia aqui, na verdade, é que esse bicho daqui, isso aqui, não vai ser tão simples assim. Né? Eu tô pensando o quê? Que isto tem que dar como laplaciano o meu ρ. Né? Então, eu tô pensando aqui que eu tenho, na verdade, o ρ seria o laplaciano de U e eu tenho o G. Penso o G como um laplaciano de U em Y, o G é uma V de Y. Isso daqui eu posso pensar, vamos dizer, posso pensar na integral por partes, lembrando que eu já fiz essa conta uma vez, acho que aqui eu não preciso. Já fiz essa conta uma vez, e isso eu pensei assim, ó, o laplaciano de U, vamos ver, V vezes laplaciano de U, isso veio do seguinte, né? Isso aqui é V divergência do gradiente de U. Aí eu sei que isso pode ter vindo de quando eu calculo a divergência de V gradiente de U, que me dá gradiente de U, escalar gradiente de V mais V laplaciano de U. Mas eu também poderia ter feito divergência de U gradiente de V. Isso vai me dar gradiente de U, gradiente de V, mais U laplaciano de V. Então, eu tenho uma fórmula aqui que é chamada uma das identidades de Green, que é isso, né? A divergência de V gradiente de U menos U gradiente de V é igual a V laplaciano de U menos U laplaciano de V. Eu estou pensando, na verdade, agora, eu estou pensando assim, eu quero eu quero laplaciano de U igual a zero em B e U igual a uma certa F no bordo de B, tá? Que é aqui. E eu tenho a minha V, eu tenho laplaciano de V, vamos dizer, em B aqui é B menos a bolotinha aqui. A minha V, o laplaciano de V é igual a zero em B e V igual a zero no bordo de B. Isso. Uma coisa mal feita aqui, porque tem esse pedaço. É isso, eu tenho a minha... Bom, a minha V eu não sei mais se ela tem. Não, porque se ela tem alguma coisa errada, é o seguinte, se a função tem o laplaciano zero e é zero no bordo, ela é zero. Uma coisa que eu escrevi errado aqui. Mas, deixa eu apagar aqui assim. A questão é a seguinte, eu quero usar isso para explorar o fato de que eu conheço... a minha U que é zero aqui. A minha U vai ser zero aqui. E eu conheço ela aqui. Então, na hora que eu transformar, que eu fizer uma integral que só pode ser feita aqui, então eu tenho que tirar esse pedaço e tem mais esse termo de bordo, eu vou aparecer com alguma coisa
que vai ser integrado aqui e uma coisa que vai ser integrada aqui. Essa integral aqui eu sei que u vale 0. Então, o que aparecer com u aqui, vezes u, vai sumir. E aqui eu vou, não sei se na aula passada eu fiz uma integral aqui nessa esferinha e deu alguma coisa. Então, eu vou fazer alguma coisa desse tipo para explorar esse fato de que, aliás, a u não é 0, a u é f. Besteira aqui. Quando eu chego aqui, a u vale f. Porque, no fim, né, porque isso daqui vai me dar... a minha ideia aqui é que essas integrais dão 0. Isso daqui vai me dar uma integral no bordo de v gradiente de u menos u gradiente de v. A minha v vale 0 no bordo. Lá, no bordo de cá. A minha u vale f aqui no bordo. Estou supondo que eu estou resolvendo esse problema aqui. A minha u vai valer f aqui no bordo. Então, esse termo daqui, na parte do SR, isso aqui vai sumir. E eu vou ficar com o valor, com a f que eu tenho e o gradiente de v que eu posso calcular. E eu vou ter ainda em S epsilon de x, né, a mesma integral, S epsilon de x, e aí eu vou ter v gradiente de u e u gradiente de v. Daqui que eu vou tirar alguma coisa. Um desses termos vai para 0 e o outro vai me dar o valor de u. Foi meio que eu fiz da vez passada. Então, isso deve me permitir tirar uma fórmula que, no fim, esse daqui morreu, esse daqui vai me dar o valor de u, e aí eu vou ficar com o valor de u no ponto x, isso aqui vai me dar o valor de u no ponto x, igual uma integral no bordo, na casca da bola, do valor de u, que é f, que eu quero que seja, e o gradiente de v que eu calculo. Então, eu fico com uma fórmula envolvendo... eu fico com uma fórmula assim, u de x igual a integral sobre a esfera de alguma coisa vezes f de y, dy, e me dá o valor de u aqui. Interessante. Então, vamos explorar isso na aula que vem. O que essa fórmula tem de importante é o seguinte, é que ela te dá explicitamente um cálculo, explicitamente por uma integral, né, uma fórmula por uma integral, que diz, olha, se você botar uma f aqui, joga nessa integral, isso dá a u, e essa u satisfaz isso aqui. Não seria nada demais não fosse o seguinte fato. Essa fórmula daqui, acho que eu tenho ela aqui. Essa fórmula é esse aqui, é u de x igual a R2 menos norma de x ao quadrado sobre 4πr, integral sobre SR de f de y, x menos y ao cubo, ds y. Então, você tem aqui a esfera, o x está em algum lugar aqui, e você está obtendo o valor de u em x como uma integral aqui. Os y vivem aqui. Isso aqui não é nenhum problema, porque o x está aqui. Os y estão longe de x. Então, essa função aqui não tem singularidade. Você pode derivar dentro dessa integral quanto você quiser em relação a x. Então, essa fórmula
permite a você dizer o seguinte: se você tem uma função que tem Laplaciano igual a zero, você pega o valor dela na bola e calcula por essa fórmula uma outra função, supostamente, que também tem Laplaciano zero e tem o mesmo valor aqui. Só que eu sei pela propriedade da média que se duas funções têm o mesmo valor no bordo, o princípio do máximo, se as duas funções têm Laplaciano zero e têm o mesmo valor no bordo, elas são a mesma função. Então, significa que a função que você produziu a partir da função que você tinha é ela mesma. Só que essa que você produziu, você pode derivar quantas vezes você quiser. Na verdade, é até mais, né? Se você tiver uma função contínua que satisfaz a propriedade da média, o valor dela no bordo determina ela. Então, você não precisa nem ter uma função harmônica. Você pode pegar uma função contínua que satisfaz a propriedade da média e ela vai ser harmônica, vai ser de classe sem infinito. Então, aí é um resultado meio impressionante que toda função harmônica é infinitamente diferenciável. Esse é o grande, vamos dizer, é o grande subproduto dessa fórmula aqui. Porque calcular a função, vamos dizer, eu gostaria de ter uma fórmula que resolvesse em qualquer região. Numa bola, tudo bem, mas ele dá isso. Então, tem que escarafunchar isso aqui um pouco mais, essas fórmulas aqui, para chegar nessa chamada fórmula de Poisson.